dando início ao nosso estudo, o Livro da Esperança, né? Hoje, 27 de janeiro, e nós vamos começar a fazer esse estudo, que é o número 3, na construção do futuro. E é um texto que vem bem a calhar, porque, principalmente, no momento que estamos vivendo, né? Nós estamos também colaborando nesta construção do futuro, porque como as coisas como que se desconstruíram, né? Quantos lares se desconstruíram, quantas famílias vivendo com problemas seríssimos, né? Seja em relação à enfermidade, seja em relação à crise financeira. O planeta, né? Precisando de muito amor, de muita paz, de muita luz. E Jesus, em João, no item 18, no capítulo 18, versículo 36, é quando ele está frente a Pilatos, e Pilatos pergunta lá aos judeus, né, por que eles não julgavam Jesus, né? E é muito interessante que eles levam para o julgamento, mas eles não adentram lá no Sinédrio porque era um local impuro. Aí a gente vê a hipocrisia, né, da época, né? E aí Pilatos pergunta a Jesus, né, se ele era rei, e ele responde: tu dizes, né? E ele volta a questionar alguma coisa a mais, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, né, ele ainda continua dizendo: os meus anjos, né, não deixariam que nada daquilo acontecesse, né? Então, a gente observa se tudo isso que aconteceu com Jesus era exatamente que estava predito já, para que muitos de nós despertássemos. Porém, ainda e hoje, 2021 anos depois, né, ainda não há o despertar em relação a essa questão do reino de Deus, não sei se aqui, não é? Embora precisamos deste lugar, deste planeta abençoado, deste pálido ponto azul, como diz Carl Sagan, para nós resolvermos as nossas questões, para nós melhorarmos. É o melhor lugar do mundo, com toda certeza, né? E aí começa assim, né? Eu li essa parte que está no Evangelho de João, e no capítulo 2, item 3 do Evangelho, que eu não vou ler, mas eu só vou para que a gente saiba do que ele está falando na parte da vida futura. Quando ele vai, meu reino não é deste mundo, e o item 3, ele começa, só é o comecinho que eu vou colocar. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes, né? Então, os judeus tinham uma ideia imprecisa mesmo, né? Conforme a gente vai ver aqui. E eles achavam que os anjos já nasciam prontos, já nasciam anjo. Quer dizer que muitos de nós não teríamos esta oportunidade de nos melhorarmos. E graças a Deus que nós temos esta oportunidade de nos melhorarmos, né? E aí ele diz assim: todo cristão, pois firmemente, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. E tanto é que a gente faz uma ideia vaga que muitas vezes a gente se coloca em sofrimento em relação a isso, né? E muitos se colocam em sofrimento achando que essa é uma única vida, e não é essa, é a última vida.
E é muito assim sofrido ao nós vermos pessoas que pensam desta forma ainda, né? Alguns que não valorizam, outros que realmente não acreditam porque não querem acreditar, né? Enquanto na verdade, nós temos a nossa vida futura. Mas só que a gente tem que fazer a nossa parte agora, melhorarmos agora, trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhar as nossas virtudes, né? Trabalhar os nossos equívocos, para que a gente possa chegar nesta vida futura que nos é prometido, aonde, né, realmente iremos encontrar a tal felicidade que alguns buscam nas coisas da matéria, né? E aqui ele continua dizendo assim, acho que eu vou até repetir. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. E quantos a gente vê incrédulos, né? Quantos que a gente vê achando assim, eu vou aproveitar agora porque é só essa vida mesmo, acabou, né? Quantos a gente vê, às vezes, até eu até vi, acho que foi ontem na internet, um ator da Globo, que na Ilha Fernando de Noronha, estava num barco, uma, como fosse assim, uma festividade e tal, batendo foto, todo mundo feliz tal. E aí tinha alguns comentários, as pessoas falando, meu Deus, será que... Não é que você não possa viver isso, mas será que é momento mesmo de eu vou botar no Instagram que eu estou feliz da vida, está tudo bacana, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Não está nada lindo, não está nada maravilhoso. E, geralmente, até com a própria pessoa não vai estar nada lindo nem maravilhoso. É como falar assim, então eu não posso sorrir? Não posso? Claro que a gente pode. Mas será que hoje é momento realmente, de tudo que a gente está vendo, dessa felicidade intensa? Não, eu tenho que aparecer que eu estou feliz, estou isso, estou aquilo. E isso quando a pessoa não usa as redes para falar besteira. E às vezes um profissional da saúde quer dizer, olha só, é uma incredulidade, né? Que ultrapassa até vamos dizer assim, o bom senso, né? E aí, continua, terminando esse parágrafo, diz: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastantes para aprenderem, a verdade. Que aqui tá, o verdade tá errado aqui. Para aprenderem a verdade. Quer dizer, o Espiritismo veio, né, na época predita, para trazer para nós, né, a reflexão que é necessário fazer, né? E, mesmo assim, ainda há também muitos espíritas que estão também nessa onda, né? É uma onda que vai, né? E vai por aí afora. E aí, Emmanuel coloca para a gente assim: esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez, em amargoso desalento, porque tardem a vir, né? Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Porque muitas vezes, muitos de nós queremos que as coisas se resolvam rápido, logo. Quem tem que ajudar, vamos lá. Só que a estrada da evolução é uma estrada longa, principalmente para muitos de nós que provavelmente nos equivocamos na caminhada. Para muitos de nós que provavelmente escolhemos mamão, escolhemos a vida material, escolhemos não ficar perdendo tempo com as coisas do espírito, né? Quantos ainda de nós ainda está nessa faixa, né? Achando que a vida material que é a melhor coisa do mundo. É muito interessante que eu vi
mandaram um vídeo para mim de lugares maravilhosos. Eram assim, lugares assim, no alto de uma montanha, um hotel com todo ele envidraçado, a cama, a piscina, não sei o que, tal, e todo mundo feliz, como se fosse a família Doriana, e aí até, né, quem me mandou até botou assim: ai, meu Deus, se eu ganho na Mega Sena, era isso que eu queria para a minha vida. Né? Quer dizer, então, a gente às vezes quer escolher aquilo que acha que o dinheiro vai comprar, o dinheiro compra e a gente não é feliz. Porque há muitos e muitas pessoas que têm tudo, só não tem um vazio existencial, tem um vazio dentro de si. Eu nunca esqueço, e isso faz meses que eu ouvi, a filha do dono do Banco do Santander, né, lá em Santander, que acho que é na Espanha, ela deu uma declaração assim: o meu pai morreu exatamente de algo que não se compra, falta de oxigênio, ele não conseguia respirar. Olha só, ele nossa, Banco Santander, então riquíssimo, ele não pôde, né? Não pôde, ele morreu da Covid, que é questões respiratórias, exatamente disso. Continua Emmanuel colocando para a gente: milhares deles são corações imaturos, são corações de pensamento verde. Eu achei tão interessante essa colocação dele, pensamento verde, né? Que interrogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Esse pensamento verde ainda não está maduro, são muitos. E às vezes a gente fica assim, meio um pouco chateada, que a gente fala assim, mas não é possível, está fazendo tudo de novo, está errando de novo, está pisando na bola de novo. Só que são ainda companheiros que ainda não compreendem, ainda não entendem essa estrada que eles estão seguindo. E aí repete o mesmo equívoco. Aí tem uma historinha muito interessante que acho que acho que foi o Haroldo ou foi o Simão Pedro? Não, foi o Simão Pedro que contou. Diz que dois pescadores foram lá para o Amazonas, pescar lá. Né? Que ele, como ele estava fazendo a palestra lá no Amazonas, na época, né? Aí falou assim: aí 2 mineiros veio para cá para pescar. Aí cada um pegou um peixe com 60 quilos. E aí o piloto do avião, do teco-teco lá deles, né, falou: não posso levar, não, só posso levar um. Aí diz que o mineiro virou para o outro e falou assim: mas, compadre, da outra vez que a gente veio, nós pegamos cada um peixe com 60 quilos. Aí o outro: é mesmo, compadre. Aí o piloto: foi mesmo? Foi. E nós pegamos esse mesmo avião. Aí foi esse mesmo avião? Foi. Aí então tá. Aí na hora que o avião subiu, caiu. Aí caiu o avião, né? Aí um compadre vira para o outro e fala assim: mas, compadre, não é que a gente caiu no mesmo lugar? Quer dizer, fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente, né? Então, é o que acontece com esses que ainda são imaturos, sabe? Estão batendo na mesma tecla, sabendo que aquela tecla não vai resolver nada. Mas a gente fala, a gente muitas vezes fica ansiosa, né? Fulano, não falei para você que não era assim, não sei o quê, tal. Só que não compreende, né? Aí ele continua, Emmanuel, colocando aqui: repara os que se renderam às lágrimas excessivas, né? Quantos que se rendem às lágrimas excessivas? Quantos que se rendem por falta de quê? Da compreensão. Mas será, Iraci, que tem como a gente reverter esse quadro de não compreensão de uma vida melhor? O que a Iraci pensa sobre isso? Sobre essa vida melhor, essa construção do futuro? Né? Até agora, dentro do que a gente está lendo. De pessoas que são renitentes, são rebeldes, faz a mesma coisa, você fala e a pessoa não muda. Qual é o seu pensamento? Eu acho que é complicado.
você vai errar sempre, vai sempre repetir as mesmas coisas, se você não tomar consciência de que está repetindo a mesma coisa, que a coisa deu errada. Eu acho que você só consegue modificar o seu comportamento, a sua maneira de pensar e de agir, quando você tiver consciência de que o que você está fazendo não está dando certo. Não é por aí. Está errado. Então, eu tenho que fazer diferente. Então, eu vou tentar fazer diferente para melhorar o que eu estou fazendo. Porque, lógico, ninguém quer fazer diferente para piorar, tem que fazer para melhorar. Então, você tem que ter consciência de que está se prejudicando, que aquilo não está dando certo, você está no caminho errado, então vamos mudar o caminho. Então, a partir daí, você começa a mudar. Senão, é difícil. Fica difícil você mudar uma coisa que você não tem consciência de que está errado. Verdade. É isso aí. E, Jacira, e como é que faz para não ser esses dois mineirinhos caírem no mesmo lugar, com os mesmos peixes, no mesmo avião? É porque eles continuam na teimosia, né? Continuam na teimosia, né? Quer dizer, mesmo eles já tendo passado pela dificuldade, eles ainda não aprenderam por quê. Eles estão focados naquela ideia deles, eles não mudaram ainda a ideia. Tá? Não mudaram a ideia de que eles têm outros caminhos para seguir, que aquele que ele foi, como disse assim, não dá certo, não é por aquele caminho. E eles continuam insistindo, né? Verdade, né? Muitas vezes agindo da mesma forma, anos e anos, querendo resultado diferente, né? Não vai conseguir. Não pode querer. Não pode querer resultado diferente se a gente continua fazendo a mesma coisa a vida toda. O resultado vai ser o que a gente já conhece. Mas a gente não quer mudar por teimosia, por orgulho, por egoísmo, por um monte de coisa. Porque acha que aquele caminho é o certo, a gente não muda. A gente vai mudar quando? Quando a gente começar a sofrer. Aí vem o sofrimento e a gente começa a pensar, bom, eu acho que está errado o que eu estou fazendo. Eu estou só fazendo isso, estou sofrendo, não era para sofrer, eu estou fazendo para o meu bem. Se eu estou sofrendo é porque alguma coisa está errada. Com certeza, é isso mesmo. Aí continua aqui, choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Por que tantos agem dessa forma, Carmen? Por que tantos agem vaidosamente? Né? Por que, Carmen? Por que isso? Porque por causa das sensações. A gente busca as sensações de prazer que o dinheiro traz, que o poder traz, que a vaidade traz. E o quanto nós, quer dizer, eu falo Carmen, a gente, muitas vezes, a gente quer consertar tudo que está em volta da gente, porque a gente já pensa um bocadinho, embora verde, eu estou verde ainda, mas a gente pensa já um bocadinho, a gente já olha no futuro. E como a caminhada da evolução é muito longa, a gente já tem essa amplitude que o Evangelho traz, que a vida do Chico traz, que a vida do Cristo traz, que a vida dos outros espíritos, Francisco, Chico, enfim, todos esses que nos trouxeram, que nos fortalecem a fé, né? A gente já pensa um pouquinho adiante. A gente já vê que não dá mais para levar os 2 peixes, né, para viajar. A gente já não vai errar tanto. Mas a gente se aflige, né, como fala o texto, que tem tanta incongruência à nossa volta que nos dá uma aflição muito grande, né? Como a gente ainda verde, né? Ainda que a caminhada é longa, né? Dá muita aflição, porque parece que a coisa não anda, né? Porque eu penso às vezes que os outros têm que melhorar também junto comigo, né? Então não é assim. Então eu tenho que melhorar, sou eu. Mas quem está à minha volta não vai melhorar, porque eu estou querendo. Ele tem a caminhada dele, dela e tudo, e vão passar pelas provas, pelos aviões, pelos peixes, por tudo isso,
E eu estou passando também. Só que o Evangelho, Cristo, né, tudo isso que a gente estuda, que a gente está lidando com isso, nos orientando, nos esclarecendo, nos instruindo, nos inspirando, nos dá um pouco de paz. Eu sinto paz, né? Com tudo isso que a gente estuda, eu sinto paz. Mas eu não posso fazer pelos outros, né? Já é difícil a gente fazer pela gente mesmo, né? A gente enfrentar. Pelos outros você não pode fazer. Então, Verdade. Como tem no livro do Jason de Camargo, aquele Educação dos Sentimentos, muitas vezes a gente querendo levar pesos desnecessários. Levar pesos desnecessários na nossa caminhada da vida. Não há como, né? Se a gente já tem as nossas, vamos dizer, o nosso fardo, e às vezes a gente quer botar mais fardos em cima, achando que, ou vamos dizer, eu aguento, ou então, quando não, eu não aguento, deixa que eu resolvo. Não, cada um por si vai se ajudando interiormente para ter força para ajudar o outro que está ao seu lado, né? E é o que ele coloca aqui quando ele diz assim: habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. São muitos, Ideína, a perder esse senso íntimo atualmente. O que você acha? O que você vê nisso? Com algumas companheiros, sei lá, ou até nós mesmos, que ficamos tão preocupados com vantagens da moeda e que perde muitas vezes até o senso íntimo. Aí entra a questão da ambição, né, Rosângela? Aí a pessoa, quando ela se torna muito ambiciosa, que ela acha que só tendo a moeda é que vai conseguir ter alguma coisa, e quanto mais tem, mais quer ter. Nunca está satisfeita. Porque quando a pessoa ela tem essa ambição, ela nunca está satisfeita. Para ela sempre é pouco. E muitas das vezes esse pouco que ela pensa que tem seria o suficiente para vidas, entendeu? Então, até a pessoa se perceber dessa ambição, até ela cair em si, é muito trabalhoso, porque quem tem ambição, Rosângela, é muito trabalhoso o trabalho a ser feito nesse ser, entendeu? Porque aí junta muitas coisas, junta ambição, junta orgulho, junta vaidade, junta aquele eu posso, eu quero, eu vou ter, entendeu? É muito complicado. Eu acho. Eu acho que no livro de André Luiz, um dos personagens lá, em que eles vão nas furnas e diz que tinham aqueles homens que foram poderosos, que tinham muito dinheiro, que eles ficavam com lamas na mão, mas achando que eram moedas de ouro. E era lama fétida na mão, né? Quer dizer, são pessoas que, às vezes, Ideína, até partem e acham que tem que levar tudo junto, que vai levar tudo junto, e que fica, como você falou, não é fácil, é a ambição, e a ambição é uma doença, é uma doença dentro da pessoa, né? Porque esse vazio é dentro dela. Quanto mais ela faz, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer, e nunca vai chegar num ponto de satisfação. E quando veio, passou tanto tempo, né? E ela perdeu tanto tempo, e às vezes perde até a própria saúde em relação a isso, né? Aí aqui ele diz assim: enumera os que se embriagam de poder transitório, abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Essa questão da autoridade, Maria Inês, o que você tem a dizer, né? O que você diria em relação a essa questão da autoridade? Abusaram. Eu acho que aqui, né, eles abusaram tanto do poder, da posse que eles tinham, né, que virou uma paranoia, né?
essa paranoia, eles só veem aquilo, eles não têm consciência, né? E até você que relatou, eu acho que sim, mas eu já conheci essa passagem, que o nosso, como é que se chama? Aquele nosso grande escritor, aquele escuro, qual é o nome dele? Negro? Raul Teixeira. Esqueci. Raul Teixeira, ele falou aquela vez, numa palestra, né? E eu até ouvi essa palestra, e ele dizendo dessas pessoas que a autoridade, o poder é tanto, que ele estava passando, ele estava fazendo um seminário, um congresso, sei lá, acho que era um congresso, e ele estava passando e viu uma pessoa mexendo naquelas coisas, comendo aqueles destroços, e ele ficou ali, ele entrou no restaurante e não conseguiu nem comer, né? Lembrando só, mas eu devia ter parado o carro e tudo. Aí veio o Camilo e falou para ele, né? E você sabe, né? Falou para ele, olha, não se preocupe, ele já é a terceira vez que ele vem desse jeito, porque ele usou o poder várias vezes erradamente, está entendendo? Abusou dessa autoridade. Então, o que acontece? Já foi a terceira encarnação dele, não sei se a próxima o que ele virá. Então, o Raul Teixeira se tranquilizou, porque é pura verdade, porque as pessoas reincidem, né? Elas chegam, não, vou voltar diferente, mas eles abusam porque eles acham que podem tudo, né? E também não têm ainda essa consciência. Eu acho que não tem essa paz, entre aspas, né? Que nós já estamos no caminho dela, né? Já conseguimos, né? E a gente está trabalhando exatamente para isso, né? Para ter em alguns momentos a gente parar e pensar assim, né? E nada como essa pandemia para a gente, acho que muitos de vocês também, aconteceu de você olhar e falar, meu Deus, quanta coisa que eu tenho aqui que eu vejo que eu não tenho mais necessidade e eu não me desfazia dessas coisas porque eu achava que eu ia precisar, né? Às vezes dúzias de sapato, às vezes não sei o que de tanta bolsa. Eu, então, vestido. Nossa, mãe, não usei nenhum. Um ano. Assim, usei dois, porque até então eu só saía de calça comprida, de quando estava frio, de manga comprida, para o vírus não entrar, aquela coisa toda, né? Então, aí a gente observa exatamente nisso, isso que ele está falando, né? Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. E como, Eloá, você definiria esse amor? Como que a Eloá vê o amor? Para que a gente não caia exatamente nesse amor egoísta. Como é que a Eloá passa na cabeça da Eloá a questão do amor? Caiu, Eloá? Está sem som. Ela caiu. Ela fechou e não conseguiu abrir. Eu vou dar seguimento, Eloá. Depois a gente volta para falar isso aqui, tá? Aí aqui diz assim, vou repetir para ver se o tempo que dá para ela voltar. Apaixonar-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. E aí a gente vê mesmo, né? Quem trabalha ou já trabalhou em reunião mediúnica, que vê isso de uma forma... Dá para falar, Eloá? Que loucura, gente. Dá para falar. Que loucura. O que eu fiz aqui, mas, enfim... Está me escutando? Estou te escutando. Está me escutando, né? Sim. Você falou do amor, né? Do amor, né? Que desse amor que faz com que a pessoa fique envolvida no egoísmo. E outra coisa,
E muitas se apaixonam não apenas por criaturas, mas como por coisas, por objetos, né? E eu estava dizendo aos companheiros que nós que já trabalhamos em reunião mediúnica, a gente vê isso tranquilamente nas reuniões, né? E você Exatamente. sabe disso, né? Irmãos que ainda chegam, né, perdidos, né? Tiveram Perdidos. todas as oportunidades, a maioria, e confundiram tudo, né? Se confundiram com dinheiro, com poder, relação ao outro, né? Autoridade, se achando dono das pessoas, dependendo do tempo da reencarnação, né? Tem assim muitas coisas para serem resolvidas. Então, como a gente diz, esse trabalho mediúnico é muito importante exatamente para aqueles que estão retornando no desespero, né? Então, nós quase todas as passividades estão envolvidas sobre paixões, sobre poder, né? Então, eles chegam assim desesperados, né? Querendo saber alguma coisa. Então, através do amor, né? Nós Em busca dos seus escravos, né, Eloá? exatamente. Olha, é uma coisa de louco. A gente vê tanta coisa coisas simples, né? Mas tudo ligado ao poder, ligado a ter e não ao ser, né? Então é muito difícil, mas a gente vê que é um trabalho constante. Geralmente eles precisam retornar muitas vezes, passar pelo choque anímico para conseguir ser trabalhado pela espiritualidade, né? Nós estamos ali mais para o primeiro contato, para travar um diálogo, né? Os doutrinadores, para ver qual é a situação daqueles irmãos, né? Que saíram se prejudicaram tanto, tinham muito assim grandeza na cabeça e se perderam, entre aspas, né? Porque a gente sabe que nem tudo não está perdido. Então a gente precisa realmente retornar várias vezes, às vezes por uma coisa que a gente repete, um erro que a gente repete, e geralmente ligado a poder ter, né? As paixões que arrastam. Então, esse trabalho do amor, conscientizar a primeira pessoa e tudo, e trazer ela para a realidade, né? E não está perdido. É um trabalho a começar, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu cheguei tarde que eu estava esperando 16h50 para abrir os trabalhos. Aí eu fiquei esperando, aí eu me toquei, quando eu vi no teu fone, eu digo, meu Deus do céu, eu estou aqui fazendo o quê? Mas, enfim, eu me toquei. Eu vi o horário pela Rose, estava, né? Uhum. 18h30, né? E o teu estava 16h20, quando eu vi, né? Ah, é mesmo? Eu botei 16 Ou e 20. 18h20, qualquer coisa assim. É 18 e Mas eu 20. já estava esperando, Ah, tá. Ah, porque às vezes eu posso mas deu cometer tudo esses certo. equívocos também. Não, tá Aí bom. Deixa eu achar meu Emmanuel. fone aí que caiu também. Ah, tá certo. Emmanuel continua aqui. Anota os que avançam hipnotizado pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhe compete o dever de servir. E isso, essas honras exteriores, né, Ana Constantino, a gente vê as pessoas tão envolvidas, elas com tanta necessidade de serem assim, bajuladas, usando o nosso português, né? Bajuladas, que elas esquecem qual o papel delas ali, né, de servir. Né? O que você acha? É por aí mesmo, né? A pessoa, ela fica tão envolvida com ela mesma, né? Olhando para si mesma, né? E tudo que ela vai fazer, ela faz questão de que todos ficam sabendo, né? Aí ela dá muito valor para status, né? Por, como que eu posso dizer? Enfim, valores assim que do outro lado já não vai ser tão importante assim para a gente, não é verdade? Aí já mexe com a vaidade, né? Com o orgulho.
tem pessoas que acham que aquela pessoa continua sendo uma pessoa, uma celebridade, né? Até do outro lado. Até do outro lado, né? No caso. Então, eu acho muito engraçado, porque uma vez, muitos anos atrás, foi logo que eu fiquei viúva, e eu fui resolver o negócio da minha pensão. Aí chegou uma senhorinha, que ela era viúva acho que era de um brigadeiro. Aí ela falou assim, e ela queria passar na frente de todo mundo. Aí ela chegou cheia de autoridade, né? Falando assim, então, pensa, sabe quem sou eu? Sou esposa do brigadeiro fulano de tal. Aí, na mesma hora, veio na minha mente, pois agora ele não passa de um soldado raso. Passou isso na minha cabeça. Entendeu? Claro que eu não ia falar, não ia ser indelicada de falar um negócio desse. Mas na hora veio isso na minha mente, né? Que ele não passava de um soldado raso. Então, são essas coisas. Porque as pessoas, às vezes, elas dão muito valor nisso aí, né? Nessas questões, e acaba se atropelando e sendo, às vezes, uma pessoa até indelicada e fazendo coisas que vai machucar as pessoas e elas também vão ficar infelizes, né? Eu acho que não é muito por aí. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente, que é um orgulho, né? E eu vejo muito infantilidade, pessoas com comportamento infantil, né? Nessa questão de não querer usar máscara, em determinado lugar que não pode ficar sem camisa, e a pessoa teima em ficar, e a gente é muito infantil, né, para determinadas situações, e eles carregam os títulos, né, de nobreza até do outro lado, e isso aí atrapalha porque atrasa a vida da gente, a gente fica presa naquilo ali, a gente não caminha, né, e não é por aí. E eu vejo dessa maneira. Mas é por aí mesmo, são essas honrarias que não vão fazer diferença alguma do outro lado. Não adianta eu chegar e falar, eu fui a fulana de tal, assim, assim, assim. Aí vão perguntar, o que você fez de bem? Qual foi o bem que você fez? O que você traz? Quer dizer, então... E também usar os títulos para levar vantagem, para passar na frente das pessoas, né? Que a gente vê muito isso. É uma infelicidade muito grande. Muito, muito, né? A gente, sem atrapalhar, a gente vê muito isso, né, que a Ana Constantino falou. Muito aquele desembargador que não admitiu que aquele rapaz, né, que estava tomando conta, como é que chama? Aquele rapazinho que chamou a atenção do desembargador, que estava sem máscara, que estava na praia, sei lá. A guarda. E ele ainda fala, você sabe com quem que está falando? Exatamente aquilo. Meu Deus do céu! A gente pensa que isso é uma coisa que a pessoa que desencarna e vai ter esse choque. Não, aqui ainda. Passa, a gente vê nítido isso. As pessoas que carregam os títulos como se fossem donas são essas honrarias que Emmanuel está falando aqui, né? Essas honrarias exteriores. Você não sabe com quem está falando, e só quando a gente chega do lado de lá, como a Ana colocou, né, seremos todos soldados rasos. Não vai ter. Né? Eu fico tentando imaginar, por exemplo, né, Jesus Gonçalves, quando a Larico chegou do outro lado. Gente, imagina, né? Diz a história, não sei se é verdade ou se é lenda, que César, quando ficou ferido, quando ele viu um soldado que tinha um sangue vermelho igual ao dele, que ele teria desmaiado. Ele achava que ele, César, o sangue era azul. E o sangue dos dois era igual. Olha só, né? Diz a história, não sei se é verdade ou não. Né? Então, quando as pessoas acham assim, não, imagina, eu igual a fulana, que isso? Do doutor tal, juiz tal, fulano tal. Quer dizer, se a gente parar, a morte nos iguala ali, ó. Vai lá no cemitério, vai ver se tem alguém diferente.
E essa pandemia, Alguém que o corpo essa não. pandemia mostrou, Oi? essa pandemia mostrou o nivelamento de todos nós. Mostrou. O Covid pegou o rico que tem plano no Star, né? No mais chique, está morrendo também, enquanto aquele que está no SUS, né? A pandemia igualou todo mundo. Muito. Trouxe uma lição importante. E ainda há aqueles que ainda não aprenderam, por exemplo, essa questão de furar fila. Gente, é complicado. O ser humano ainda não conseguiu aprender isso daí. Quando que ele vai aprender? Se não aprende aqui, vai aprender do outro lado. Aí a gente vai ver, às vezes, algumas dificuldades que a gente para e fala, nossa, por que essa criatura está passando por isso? Né? Ou, às vezes, a gente, mas por que eu estou passando por esses problemas? O que será? Meu Deus! Tal. Mas aí, quando a gente começa a ter o conhecimento espírita, a gente para e fala assim, bem, só pode ter sido alguma coisa que eu me equivoquei. Porque para a gente fala que se equivocou, a gente não vai falar, né? Que eu errei. Não, eu me equivoquei. Não, tu pisou na bola mesmo. A gente tem que baixar a bola, né? Na hora, né? Na hora. Você errou. Cai uma ficha, né? já para a gente. Opa, pois é, né? Está retornando. Pois é, né? Repete. Hoje mesmo eu estava aqui no jardim. Tem que desconfiar, né? Uhum. Eu estava no jardim aqui de casa, parando, olhando, né? Pensando, refletindo, conversando mentalmente com o meu marido. Falei, nossa, mãe, quanta coisa, né? Quanta coisa está acontecendo. Eu ainda estou aqui na minha missão, uns já foram, outros estão chegando, tal, aquela coisa. E é isso aí, a gente não sabe. A gente não sabe até quando. É o nosso trabalho. Então, aí eu me lembro da Luzia Matias, no livro, do Autocura, que ela diz que toda vez que ela chegava no Leão Denis, e o Altivo perguntava como é que você está? Estou tentando. Estou tentando. Aí diz que um dia ele virou para ela e falou assim, não tente, consiga. Eu falei, nossa, mãe, chegar nesse ponto aí, não tente, consiga. Né? É fogo. Aí, aqui, nenhum deles atrasou aquilo por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem as tarefas que realizas. Achei tão bonito quando ele coloca, Emmanuel coloca, nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão. Né? Eu acho que isso conforta o coração, né? Fomos vítimas da ilusão que nós criamos. Agora, só que muitos de nós, talvez estejamos muito tempo nessa questão da ilusão, porque tem que chegar um momento em que os nossos olhos têm que abrir mesmo, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, algumas coisas a gente pesar, parar, pensar, agradecer a Deus, a gente olhar para trás, quantos de nós que estamos aqui, né, encarnados e também desencarnados, olharmos assim a trajetória da nossa vida, quantas ondas altas e quantas marolas nós enfrentamos, que enfrentamos marolinhas também, mas que muitas vezes a gente achava que a marolinha ela que nem aquelas ondas altas que tem lá em Nazaré, na cidade de Portugal, que é uma loucura aquelas ondas, né? Então, e aí a gente para e começa a pensar, refletir, e muitas vezes a gente fala assim, nossa, mãe, eu consegui atravessar isso, aquilo outro, eu fiquei mais assim, e aí a gente começa a redescobrir em nós a força divina que nós temos, porque todos nós temos essa força divina. Algumas vezes a gente não consegue, quando está no olho do furacão, a gente não vê nada, só vê no olho do furacão é tudo calmo, assim, né? Se você olhar bem, ali no centro tá tudo, é o entorno, aí você vai tentando sair, né? Então você está no meio, no olho do furacão, você sabe que está no olho do furacão, mas, ao mesmo tempo, você sabe que você pode sair desse olho do furacão. Mas aí a gente fala, mas como?
E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, e muitos têm me ensinado, é a questão da fé, que é a confiança no Pai amado, a confiança em Deus que está tudo certo, que não estamos ninguém está sozinho. Hoje eu li uma reportagem que eu achei interessante, mas os cientistas estão botando, diz que, acho que não sei quando foi aí, eles viram do planeta Terra, os astronautas, sair um foco de luz azul. Aí eles botaram aquelas nuvens, ou ela é energia, ela não sei o quê, mas eu vi esse foco de nuvem, perdão, esse foco de luz como se fosse uma coisa diferente. A gente que já é espiritualista, espiritista, começa a pensar, por que não pode ser, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, que deve ser o quê? É como se fosse preces, porque a gente não imagina, mas a força da nossa prece, principalmente quando a gente se reúne em grupo, ou mesmo se você está com o seu anjo da guarda, que a gente nunca está sozinho, né? Ou com os amigos espirituais, esse foco de luz que emite, que chega até outros corações. Eu mesmo conversei com a Carmen, falei para ela que eu fiz aquele atendimento à distância, né? Nossa, mãe do céu, gente, desde esses atendimentos eu tenho me sentido assim tão pacificada, sabe quando você tem a certeza absoluta que você foi atendida pelo grupo, pelas entidades, pela equipe de trabalho, se sentir fortalecida, se sentir bem. Lógico que tem aqueles momentos que vai dar tristeza, tem aqueles momentos que a gente fala assim, caramba, meu Deus, será que eu vou conseguir? Claro que a gente vai conseguir. A gente consegue ultrapassar as dificuldades, aquelas dificuldades que realmente nós podemos colocar como barreiras intransponíveis, mas para Deus, como diz, né? Faça o possível e deixe o impossível para Deus, né? Que Deus, quer dizer, maneira metaforicamente falando, né? Então, e isso a gente observa que é o quê? É essa fé que a gente tem dentro de nós que a gente precisa deixar ela sair, deixar ela brotar, deixar ela sair pelas nossas mãos, ao servir alguém, pelos nossos olhos, pela nossa boca, ao colocar palavras de afeto, de carinho, de força ao outro, né? Emmanuel continua aqui. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Olha como a espiritualidade é. Ela observa cada um de nós e fala assim, bem, a Rosângela dessa vez não conseguiu atravessar aquele problema que ela determinou-se a fazer. Outra chance. Vamos lá, outra oportunidade. Né? Ele vê o esforço de cada um de nós. Evidentemente, se eu não conseguir atravessar alguma dificuldade, porque eu mesmo, da minha parte, falei, deixa para a próxima, não vou nem tentar. É pior. Então, me esforço agora. Vai doer? Vai doer. Está doendo? Está doendo. Mas nada é para sempre. Nem a dor, nem a alegria, principalmente estando aqui nesse planeta, né, encarnados, com tantas dificuldades, com tantas coisas a serem feitas, mas que estão se fazendo. As coisas são tão interessantes, né, que em relação a essa pandemia, que apareceu mutação. Aí a gente fala, meu Deus, o que é isso? Por que isso? Por que a humanidade, como o Papa falou na homilia dele em abril, né? Como querer saúde da humanidade, como querer um planeta saudável com uma humanidade doente, com uma humanidade mais preocupada em dividir o mundo em quadrantes, de um lado os Estados Unidos, do outro a China, do outro não sei quem, não sei o quê. E aí? Armas nucleares, testes, poderio, o poderio do dinheiro, né?
quando nós vimos que, na época, quando estavam saindo as vacinas, salvo engano, o presidente era o Trump, foi lá e comprou tudo, um pouco que tinha aí de um país aí. Para ele, o quê? Primeiro o meu povo. E aí? Né? Quer dizer, então o homem ainda é muito assim, nós ainda somos muito assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vi, né, que aparece na internet, você acaba lendo, um secretário de saúde de um desses estados, de uma cidade do interior aí, ele tomou a vacina e deu na mulher dele, que ele falou que era a mulher da vida dele, nova, e ela tinha que ser vacinada, independente se ela ia furar a fila ou não. Quer dizer, essa falta ainda de generosidade, de solidariedade, de você olhar o outro, né, de você seguir as normas, seguir os protocolos direitinho, né? Você saber que você não pode entrar dentro de uma aeronave sem a sua máscara. Você pode ser autoridade lá dentro da Câmara. Não interessa. Dentro do avião, a autoridade é o piloto. E ele diz, não vai entrar, não vai entrar. Acabou. Quer dizer, são coisas tão pequenas, né, que a gente para e fala assim, por que a pessoa não faz? Porque ela quer se mostrar maior do que ela é. Né? E ela não é tudo aquilo. Né? Se ela fosse tudo aquilo, ela não morreria. Ela viveria para sempre. Ela seria feliz para sempre. Quer dizer, então, são pessoas que ainda não entendem, muitos não entendem, que nós estamos subordinados a um poder maior. E é esse poder maior que nós temos que respeitar, temos que amar, né? Como Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel termina nos dizendo, entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Eu acho esse final muito interessante, né? Nada justifica o desânimo nem a deserção da obra do Cristo, alegando que estamos muito longe e tal, eu sou tão... Não, né? Então, nós transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. E trazemos a fé dentro do nosso coração. Hoje eu não fiz o meu melhor, amanhã vai ser um novo dia. Eu vou fazer. Eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero nesta reencarnação, eu vou ter outras. Mas eu tenho que dar o máximo da minha força. Né? A 909, essa eu não esqueço, né? É o esforço. Quantos não conseguem observar um pequeno esforço? É pequeno. Eles não pedem que a gente faça tudo. Eles pedem que a gente tenha o esforço, a vontade. A vontade, né? E às vezes é uma pequena vontade. É aquilo que a Ana falou, quando a senhora falou, vocês não sabem quem eu sou. Ela pensou, eu também pensaria, Ana, coitada, mal sabe, né? Mas a gente ainda pensa, mas vai chegar um momento que a gente vai deixar que aquilo entre, a gente vai, faz a oração, e seja o que Deus quiser. O que a gente puder fazer pelo outro, a gente vai fazer, porque fazendo pelo outro, estamos fazendo por nós também. E essa foi a nossa lição de hoje, na construção do futuro, que realmente Jesus conta com todos nós nessa construção ou reconstrução, né? Principalmente na nossa própria reconstrução, porque se muitos de nós cometemos equívocos, que esses equívocos hoje a gente não cometa mais. E com certeza a gente não está cometendo mais. Alguns eu ainda cometo,
né? Alguns eu ainda sou rebelde, né? Quando eu vejo, estou fazendo, estou pensando, eu falo, ah, meu Deus, de novo, não é possível. Aí eu peço perdão a Deus, peço perdão, faz aquela, né? Aquela ladainha toda. Chegamos no nosso horário, meninas, né? Alguém tem alguma coisa a colocar mais sobre o nosso estudo de hoje? Quem tiver, não precisa Chega, embriagar. é maravilhoso, né? Construção do futuro, é a construção do nosso futuro. Está aí o roteiro, o roteiro está aí. Aí, né? É maravilhoso, gente. A gente não cansa de babar com Emmanuel, enfim, com todos esses. A gente não cansa de babar, mas não é possível. É demais, é cada um mais lindo que o outro, é cada um mais que nos toca tanto, né? Que tem a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida. Ele é demais, né? Não, olha, ele Não, Deus me livre. Quem Demais, sabe, cada né, Jacira? E Joana de Ângeles, meu Deus do céu. Ave Maria. Mas é muito bom estudar e refletirmos. E hoje a gente fazer essa reflexão, né? Principalmente porque é agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de viver esse momento que todos nós estamos vivendo. Para cada um está sendo diferente, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que a gente, em muitas situações, nós temos força suficiente para falar assim, não, Senhor. Falar talvez como Paulo falou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que às vezes a gente fica assim, mas será que eu vou perguntar mesmo? Vai que Jesus fala. E aí eu tenho que fazer, né? Mas vamos, Senhor, o que o senhor acha que o senhor quer que eu faça? Né? A gente bota o acha no meio para não ficar assim. Mas o correto mesmo é a gente ir direto. Diz aí, senhor. Como é que diz? O Aloysio Elias, né? Manda Jesus. Bate no peito e fala, manda Jesus. Manda que eu vou fazer. Vocês lembram dessa palestra? Carmen, Inês, Jacila, né? Que nós assistimos, né? Do Aloysio Elias. Manda Jesus. Vamos lá. Pode mandar que eu estou aqui, preparada. Fala. Quer falar, Iraci? Não? Então, nós vamos encerrar. Eu vou pedir... Rosângela, Fala. Rosângela, vai que você para e fala assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí você tem a inspiração. Aí você vai ter que fazer. Então, por isso que eu falo, Jesus, o que o senhor acha? Será que eu dou Você conta? acha que eu aguento, que eu aguento. Será que eu dou conta? É complicado, é melhor não contar, não. Vamos fazendo aos poucos o que nós achamos que dá para fazer. Mas eu falo para ele assim, senhor, o que o senhor acha? É o que ele acha. Eu vou pesar para ver se vai dar para fazer. Né? Tá bom, queridas. Meu amor. Não é brincadeira. Verdade, né? A nossa prece de agradecimento. Não é brincadeira. O microfone está fechado, Ideiana. Abri. Abriu. Então, nesse momento, levando nosso pensamento a Deus, em agradecimento por esta oportunidade, aos amigos de luz que nos ampara, que nos fortalece, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, que tantos ensinamentos tem nos trazido. Muito temos que agradecer por essas oportunidades de podermos falar de tantas coisas que lá no fundo a gente mantém calado, os ensinamentos, assim como Emmanuel vem nos trazendo essa sabedoria imensa. Nós só temos que agradecer, Senhor, por todas essas suas oportunidades
E pedimos, Senhor Deus Pai da vida, pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nas ruas, em seus lares, os enfermos nos presídios, para que a sua luz se faça nesses irmãos, para que eles possam elevar seus pensamentos e saberem que não estão só. Senhor Deus Pai da vida, muito vos agradecemos por esta grande oportunidade. Aos nossos guias espirituais, nosso anjo guardião, companheiros, amigos, que nos fortalecem, que nos amparam. Que possamos, Senhor, novamente nos reunirmos na próxima semana para mais um estudo. E assim, Deus de missão, de imenso amor e bondade, que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.